Oi, gente, estamos ao vivo aqui, mais um Papo Cabeça e Coração. A gente vai iniciar de praxe com um poema. Esse poema chama Fruta Aberta. A Fruta Aberta, de Tiago de Mello. Contigo aprendi que o amor reparte, mas sobretudo acrescenta, e a cada instante mais aprendo com o teu jeito de andar pela cidade, como se caminhasses de mãos dadas com o ar, com o teu gosto de erva molhada, com a luz dos teus dentes, tuas delicadezas secretas, a alegria do teu amor maravilhado, com a tua voz radiosa que sai da tua boca, inesperada como um arco-íris, partindo ao meio e unindo os extremos da vida, e mostrando a verdade como uma fruta aberta. Tiago de Mello. Boa tarde, gente. Estamos aqui hoje com minha convidada querida, Vilnara Braga. Ela vai se apresentar para a gente aqui. É uma amiga que a gente é amigo já há algum tempo. A gente se conheceu numa palestra que eu fui dar no Instituto Federal, né, no qual ela é assistente social. E hoje, que é o dia do assistente social, então nada melhor do que conversar com uma assistente social, mas também uma desenhista, uma poetisa, uma pessoa que gosta de viver. Boa tarde, Vilnara. Te apresenta aí para os nossos amigos. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a imensa satisfação que é estar com o Paulo, né, conversando sobre as coisas da vida, sobre nosso trabalho, sobre nossa história de vida, o que a gente gosta de fazer. E eu espero que vocês se sintam à vontade, vocês podem comentar aqui do lado, vocês podem conversar com a gente, interagir, que a gente vai tentar responder. Bem, eu sou Vilnara Braga, como ele me apresentou, eu sou assistente social, trabalho no Instituto Federal do Amazonas, sou assistente social na educação, também trabalho na área da saúde, né, mas no IFAM, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Eu trabalho com adolescentes, trabalho com adultos, trabalho com jovens. Nosso trabalho de assistente social é um grande desafio, né? E eu quero aqui, eu não sei eu não consigo visualizar quem está, quem não está, como é que é. Vai falando que eu vou te Algumas pessoas disseram que ia participar, então se tiver alguma colega assistente social participando, eu quero parabenizar por esse dia, né, que é um dia de luta, que o dia da assistente social representa a luta, né, das assistentes sociais no cotidiano. É um grande desafio ser assistente social, principalmente nessas fases de governo que a gente está vivenciando hoje, né, e principalmente na educação. A gente vai conversar aqui um pouco sobre a educação, que é o que a gente tem em comum, né? Os poemas que a gente tem em comum. Ele falou aí que o desenho é tudo hobby, não tem nada profissional. Mas é assim que começa, né? A gente começa com hobby e deve ser hobby até o final. Porque depois que perde esse sentido, né? A gente talvez perca um pouco a magia dessa construção de poemas, de arte. E, Nara, assim, já que a gente começou falando sobre isso, eu tenho trabalhado tempos atrás com alguns jovens do ensino médio e tenho percebido ao longo desse tempo uma quantidade muito grande do aumento do nível de ansiedade desses jovens, né? Quer dizer, as cobranças hoje são muito mais intensas com relação à profissão, com relação à escolha, a saber o que quer fazer, por consequência da própria vida, da correria da vida, eu tenho percebido, atendido jovens com depressão, jovens com transtorno de ansiedade, que se automutilam, inclusive com episódios já suicidas. Como é que é a tua realidade, né? O teu trabalho de vocês, das assistentes sociais, do IFAM particularmente, com relação a essas questões? Isso chega a vocês? Isso é presente? Sim,
no trabalho, no campus onde eu atuo, que é o campus Manaus Zona Leste, ele é um campus um pouco mais afastado. Para quem é daqui de Manaus e conhece, fica no Zumbi, fica lá perto do Puraquequara, bem distante, e é uma área mais periférica, né, na Zona Leste de Manaus. Então, a realidade social desses alunos é uma realidade socioeconômica baixa, né? O nível socioeconômico deles é baixo. Com isso, né, a gente tem muitas mazelas sociais que tem nessa sociedade em que eles vivenciam e que trazem para a escola, né? Que a escola é uma extensão da sociedade, né? Então, a gente tem de tudo, né? Atende de tudo. A Ana, que é a colega com quem eu compartilho, quero parabenizar pelo trabalho excelente que ela faz também, sabe que as dificuldades que a gente enfrenta, né, que são grandes desafios por causa da realidade desses alunos. Então, a gente tem muitos históricos de exploração sexual, de abuso sexual na infância e na adolescência. A gente tem realmente casos de depressão, de ansiedade, de transtornos, tentativas de suicídio. Tudo isso acontece de uma forma muito comum na escola, né? Uso e abuso de álcool, drogas, e isso acontece bastante, né? O que é mais desafiador é lidar com a adolescência, né? Que é uma fase de muitas mudanças, né? Que os alunos chegam no primeiro ano do ensino médio com uma ideia, né? A gente conversa com os pais, para que eles entendam, né, que a escola ela vai educar, né? O papel de ensinar, de dar os valores, de conversar, de monitorar é da família, né? É importante a gente colocar esse papel, mas acaba que existe uma fragilidade aí, né, no núcleo familiar, muitas vezes, que faz com que os nossos alunos eles tenham grandes problemas sociais apresentados, né? Nós temos um psicólogo só na instituição para dar conta de mais de 1.000 alunos, né? Então, a demanda para ele é muito grande. Ele atende diariamente muitos alunos que passam por situações difíceis, né? Então, muitos desses alunos têm problemas psíquicos que são decorrentes da família, questões financeiras, questões amorosas, questões da sexualidade. São diversos fatores, né, que desencadeiam isso, mas que são apresentados. E a escola, quando eu pensei em ser assistente social, né, eu não imaginei que eu seria da área da educação. Na verdade, eu acho que era a última coisa que eu pensava em fazer na minha vida, era ser assistente social da educação. E muito menos pensava que eu ia trabalhar com todas as políticas dentro da instituição de educação. Eu acreditava que na educação eu trabalharia só educação. E eu acho que é o que eu menos trabalho. Eu trabalho com saúde, eu trabalho com as políticas de assistência social, eu trabalho com a questão dos idosos, das adolescentes. Então, a gente precisa ter um leque muito grande de contato, uma rede de contato muito fortalecida, né, do conselho tutelar, dos juizados, da família, e diversos outros órgãos que nós, quanto assistentes sociais, a gente tem esse dever, né, de realizar essa rede de contato para que a gente consiga viabilizar o direito dos usuários. Então, é preciso estar bem fortalecido aí para atuar na educação, mas é muito desafiador. É interessante, assim, eu acho que é importante colocar, a gente está falando da adolescência especificamente, você falou que trabalha também com adultos e tal, mas eu acho que a adolescência é uma coisa muito delicada. Eu pesquiso adolescência e sexualidade, a minha área de pesquisa, e, assim, o que a gente observa como teoria, né? Que as três grandes perdas da adolescência, que gera um conflito já até quase que natural, o adolescente tem 3 perdas importantes, né? A primeira perda é a perda da infância. Ele perde a infância em todas as suas características, né? A perda do corpo infantil, né? Porque começa a desenvolver,
e aquilo é novo, lidar com isso não é fácil, causa reações, e a perda dos pais heróis, né? Porque isso aí talvez seja o mais conflituoso. Então, essas três perdas que acontecem, devem acontecer, inclusive, né, nessa transição da infância para a adolescência, somado à questão familiar que você colocou aí, agrava muito mais esse conflito, né? É um conflito de identidade, de se buscar, né? E a gente sabe também que os adolescentes, eles buscam essa identidade na tribo, né? Eles precisam de uma tribo, pessoas que se identifiquem, que ali é minha tribo. E aí entra a questão da influência, das influências, dos hábitos, enfim, né? Então é um desafio muito grande realmente para quem está em escola, lidando com adolescente, para trabalhar com esses conflitos, né? Ainda com a dificuldade, muitas vezes, da não parceria da família, né? Que muitas vezes não sabe como ajudar, não sabe como participar desse processo. Então é um negócio muito interessante, eu acho que é um tema muito delicado e que a gente tem que estar atento, porque eu acho que todos nós que trabalhamos com jovens, todos nós que temos filhos, enfim, precisamos estar atentos para essas mudanças, para esse acolhimento, né? Porque é muito interessante, Vera, não sei se você concorda comigo, o adolescente ele faz questão, no geral, de negar pai, de negar mãe, de negar adulto, de negar autoridade, mas ao mesmo tempo, contraditoriamente, necessita, né? ele pede de alguma forma, ele não assume, mas ele precisa, né? Ele reclama isso. Eu tenho visto uma coisa interessante com essa quarentena, uma discussão sobre o Enem e tal, e eu vi alguns depoimentos hoje no jornal, no telejornal aqui, eles falando assim, de estarem perdidos com a falta de um professor, por exemplo, da orientação de um professor. Então, isso para mim é muito sintomático, é muito, sabe? A Vera Bota tem uma pergunta para você aqui, eu vou colocar aqui na tela, ela diz o seguinte: como você inverte na prática a concepção de que a assistência social deve atuar para estimular o conformismo? O que você tem a dizer sobre isso? Como você investe? Como você investe na prática, deve ser investe, né, Vera? Me confirma aí. Na prática, a concepção é investe mesmo, na verdade é inverter, né? Fazer diferente. A concepção de que a assistência social, que é uma concepção que existe, evidentemente, que a assistência social deve atuar para estimular o conformismo. Ela está perguntando como é que você lida com isso. É uma concepção, evidentemente, que existe, e se isso como é que se combate isso na prática, né? Essa concepção de assistência social. Obrigado, Vera. Obrigada, Vera, pela pergunta. A gente atua com a política de assistência social, mas a gente não é da assistência social, né, em si, do trabalho como na linha da frente de assistência social, que eu acho que deve ser extremamente desafiador. Eu acredito que não seria um trabalho que traria tanta satisfação para mim, né? Porque é muito frágil essa questão das políticas hoje, com o apoio do governo, com o apoio do nosso presidente, infelizmente. Eu acredito que nós devemos, né, atuar sempre fortalecendo nossos alunos, nossos estudantes, para que eles acreditem que essas políticas elas funcionam para que eles saiam da situação que eles estão de extrema vulnerabilidade, né? E não para que eles se prendam a essas políticas, né? Nós no IFAM nós temos uma política de assistência estudantil, né? Que ela serve para a permanência e para o êxito do aluno, né? Que são de baixa renda, então esses alunos eles participam de editais, que eles podem concorrer a essas bolsas para sair de situações de extrema vulnerabilidade na área educacional, ou seja, aqueles alunos que não têm acesso a transporte para ir para a escola, alimentação, material didático, moradia, creche, eles podem concorrer a esses auxílios, que a gente chama, né, auxílios estudantis, para a permanência deles e para o êxito deles na instituição, né?
E o que acontece? Né? Muitos alunos, inclusive, se inscrevem no Instituto para ganhar essa bolsa. Né? E isso é muito triste, porque se prendem a pequenos valores, né? E não o fornecimento da educação em si, se prendem a esses pequenos valores para se inscrever nos cursos, o que a gente denota uma extrema fragilidade nas políticas sociais, né? Que seria um papel de uma outra política que não é da educação. Então, às vezes, a gente acaba sendo substitutivo nesses casos, né? Eu acredito que o nosso atuar é sempre nesse combate, né? A gente faz realmente ações, explica o papel dessas políticas dentro da instituição para esses alunos, né? Tenta fomentar outras formas de acesso, como o PIBIC, como algumas outras bolsas que são mais meritocratas, assim, vamos dizer assim, né? Mas que, de certa forma, contribuem com a educação, né? Contribui com a pesquisa, contribui com a extensão, então a gente acaba fomentando dessa forma. Eu não sei se eu consegui responder a contento a pergunta, se era nesse caminho que ela queria, mas se não, pode perguntar mais. É bem interessante, mas eu acho que é isso sim, né? Que é essa ideia, porque na verdade sim, nós que não somos, eu não sou da área de educação social, na época de faculdade a gente, somente na década de 80, 90, do século passado, a gente tinha essa discussão muito presente, né? Da assistência social era meio pejorativo, assim. Era assistencialismo puro, né? Era repasse de dinheiro, e funciona até hoje nesse pensamento, nesse viés. Né? E ainda bem que, assim, através das universidades, da formação, da pesquisa, a gente realmente viu um avanço muito grande, né? Nessa área. Assim. Eu tenho vários amigas assistentes sociais, professores da universidade, que realmente têm outra visão, uma outra perspectiva, que eu acho que que é o que está em voga, né? O que a gente tem que buscar. Né? Você citou aí, eu queria dar os parabéns também para a Ana. A Ana é uma grande profissional, uma grande pessoa. Muito. De antemão já está convidada, tá, Ana? Você vai dar um toquezinho, marcar comigo, a gente já marca um bate-papo por aqui também. Ela está aí? Ainda não apareceu ainda não, mas se tiver, ela vai já está convidada, né? Para vir aqui. Mas legal. Mais alguma coisa sobre essa questão do trabalho, Vilera? Assim, eu acho que é interessante. Sim, diga aí. Eu vou citar um ponto que eu acho que é bem importante nesse período que a gente está de quarentena e falando um pouco do Covid. Eu acho que é um tema que é um pouco pesado, mas eu acho que é importante a gente falar, né? Eu fiz o meu mestrado voltado para a tecnologia educativa, né? E a minha pesquisa de mestrado verificou justamente o acesso a essas tecnologias, né? De que forma tinha inclusão digital, social dos alunos, né, através das tecnologias. O que eu consegui compreender com essa pesquisa é que muitos dos nossos alunos não tinham acesso às tecnologias, né? Infelizmente, por questão de renda. Os que tinham conhecimento muito básico da tecnologia, é saber acessar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. E assim, nesse período de quarentena, em que a gente fala de educação à distância, né? A gente fala de EAD, de tecnologia, eu acho que é muito importante a gente pensar, né, o que a gente está fornecendo, a gente quanto instituição de ensino, né? Se a gente está realmente passando conteúdo ou se a gente está fomentando a educação, né? E o IFAM suspendeu as aulas, né, inclusive à distância, por essa questão do acesso. Né? A gente tem mais de 70% dos alunos que não têm acesso à internet. Muitos deles têm que fazer tarefas escolares, têm que ir para a Lan House, e agora é um momento de isolamento que não podem fazer isso. Então, não tem computador em casa, não tem internet, como é que tem acesso à educação durante esse período, né? Então, a gente tem aumentado muito a demanda de alunos com algum problema psicológico, né, e faz esse atendimento virtual. Mas eu acho que é importante a gente pensar nessa questão do acesso à educação que a gente está nesse período, né,
da quarentena, se a gente está fornecendo mesmo, né? As escolas, elas estão aí apresentando vários conteúdos, mas quem é que está tendo acesso a esses conteúdos, né? Será que a gente não está aí, mais uma vez, né, fazendo com que esse acesso seja cada vez menor, né? Só uma parcela da população está tendo esse acesso, né? E essas outras pessoas que não têm, quando vão ter esse conteúdo, né? Vão ficar sem esses conteúdos que estão sendo apresentados. E eu, quanto uma assistente social que sou, não posso deixar. Eu até fiz aqui vou te mostrar aqui. Fiz aqui uma manifestação, porque nesse dia é um dia de luta, de manifesto, né? Que é, não sei se dá para ver. Ai, peraí. Adia um pouquinho para a direita, para a tua direita. Aí. Adia, né? Isso. Justamente por isso, né? Porque esses nossos alunos, eles não conseguem continuar. Existe um projeto de extensão aqui na UFG, coordenado pela minha amiga Geisa, que vai estar, sem ser neste sábado, no próximo sábado, nesse bate-papo comigo, com a gente, que é um cursinho, né? Eles oferecem um cursinho, já é um projeto bonito, lindo, já antigo, aqui já há algum tempo, que é um cursinho popular, cursinho para pessoas que não têm. E eles estão extremamente angustiados por conta dessa paralisação, dessa parada, as aulas não estão acontecendo como deveriam. Enfim, sem dúvida um problema muito sério. Quando você fala de educação à distância, eu fico muito à vontade, porque logo que eu entrei na universidade, na década de 90, 94, o ano que eu entrei, eu enveredei durante, acho que os meus primeiros 4 anos na universidade, na formação de educação à distância, no estudo de educação à distância. Depois eu abandonei essa área, mas assim, então eu tive a oportunidade de fazer cursos fora de Manaus, eu tive a oportunidade de ter professores nessa área da Espanha, enfim, foi uma formação bem interessante. E essa discussão era muito, né, a discussão que pairava, que paira até hoje, né? Tudo bem, eu acho que do ponto de vista instrucional, a educação à distância ela tem a sua função, né? Eu acho que tem esse lado positivo de todo esse processo de quarentena, esse contato de professores com a tecnologia, né? Com dificuldade, às vezes com falhas, mas esse impulso de usar a tecnologia, eu acho que é positivo, né? Não de substituir a aula pela aula à distância, mas o uso da tecnologia, o uso do vídeo, o uso da aula diferente de uma outra forma. Eu acho isso muito interessante. No entanto, existe um fator aí que tudo bem, estamos num momento de crise, é um momento específico, não é? Mas a gente corre riscos, a gente sabe que corre riscos de legitimar essa coisa da educação à distância, né? Em detrimento às aulas presenciais, à presença do professor. Isso é um risco que a gente corre, né? Pelo lado afetivo, né? Eu acho que a relação, uma coisa que a internet ainda não conseguiu, espero que nunca consiga, é substituir esse contato afetivo com as pessoas, né? Esse contato presencial, esse sentir cheiro, esse olhar nos olhos, esse sentir a pele, e não deformada por uma tela de computador ou de um celular, né? Quer dizer, que é um fator, na minha opinião, fundamental na educação, né? Não é só conteúdo. Eu posso ensinar um conteúdo pela internet, por um vídeo, por exemplo, mas eu não consigo interagir, é muito difícil eu conseguir interagir, né? Porque sala de aula não é um aluno e nenhum professor, é um professor com vários alunos. Essa interação ali na sala de aula, que incomoda muitos professores, do meu ponto de vista, é a beleza da sala de aula, né? Aquele monte de gente. É legal quando você precisa pedir silêncio para uma sala de aula. Mini sociedade. Para mim, eu valorizo demais quando eu preciso pedir silêncio para uma sala. Sabe por quê? Porque eu não aceitaria na minha sala de aula alunos domesticados, silenciosos e quietos ali, como se nada tivesse acontecendo. Não, acho que tem que provocar. Se eles conversam em sala de aula, vocês estão conversando em sala de aula... Aí, né? Se eles conversam na sala de aula, eu estou falando de mim como professor,
Se eles conversam na sala de aula, é porque a aula não está fluindo. Então, eles têm o direito, e eu também o direito de saber onde eu estou falhando, e eles têm o direito de dizer, tá ruim a aula, tá chato, né? Então, essa harmonia, na música é muito bonito a harmonia, né? Mas essa harmonia no grupo social, eu acho perigosa, sabe? Eu ouço professores ou diretores de escola, principalmente, dizer isso. Não, na minha escola é uma harmonia só. Todo mundo se dá bem, todo mundo concorda. Eu, sinceramente, eu acho que onde tem harmonia, alguém está mentindo, alguém está se calando, alguém não está dizendo o que sente, porque é quase impossível a gente conseguir, né? Então, interessante que você colocou aí, eu acho que é bem pertinente nessa discussão, nesse momento, assim, que aulas, né? Considerando que a aula, como eu disse, não é só a instrução, a aula em todo o processo afetivo. Eu acho que, do ponto de vista do que é positivo de tudo isso, né, é que a gente, por exemplo, na pesquisa também a gente percebe que os professores também não têm essa capacitação no uso das tecnologias em sala de aula, né? Então, acho que o que vai ser... Olha a Ana. Beijo, Ana. O que vai ser positivo agora é que muitos professores também vão mudar, eu acredito, né, que é a forma de dar aula agora, né, para que não seja somente aquele formato das décadas passadas de sala de aula padrão, né, as carteiras na frente, o quadro branco lá para o professor ser o grande mestre, né, mas sim uma interação maior, né, trazendo as tecnologias, porque algo que é nosso, né, da nossa sociedade atual globalizada, né, a gente tem que introduzir isso. A Vera colocou aqui, acho que a educação à distância não pode ser vista como expressão de uma tecnologia, nem pode substituir a presencial. Ela te fez uma pergunta, eu vou te colocar a pergunta aí, depois você responde na sequência. Tá. Não. Você acha que as políticas públicas de assistência social são satisfatórias? Não. Respondo, não. Infelizmente, não, né? Infelizmente, a gente está vendo aí o quanto, inclusive agora, né, nesse período, o quanto as pessoas estão tendo dificuldade aí de acesso aos auxílios emergenciais, né? Infelizmente, não. Na verdade, nem são vistas como importante, né? É muito triste a situação da assistência social. Então, é isso. Voltando aqui, só para a gente concluir essa história. Então, assim, eu acho que uma outra questão também é quando a gente fala de tecnologia, né? O conceito de tecnologia é muito amplo. A tecnologia, quando a gente se refere à tecnologia, a gente geralmente uma ferramenta, né? Você faz referência à tecnologia de ponta, né? A internet, a computador, mas tudo é tecnologia. Eu costumo brincar com os alunos, Vinário. Caixa eletrônico é tecnologia, gente. Eu costumo brincar com os meus alunos que aquele bombril que a gente colocava na antena antigamente para pegar a televisão, aquilo ali é tecnologia popular, de senso comum, mas é tecnologia, porque algumas pessoas acreditam que funcionavam, né? Mas, enfim, tecnologia, justamente como você falou, são ferramentas, né? Que você utiliza para facilitar o teu trabalho, para facilitar a comunicação, né? Ela é bem-vinda, sempre bem-vinda. Agora, em Portugal a gente chama de... Desculpa. Em Portugal a gente usa o termo letramento digital, que é o ensino ao uso dessas tecnologias, porque não basta só que você tenha a ferramenta, né? Não basta eu ter um computador, eu ter recurso financeiro, comprar um computador e ter ele aqui na minha frente. Eu preciso saber usar, eu não sei qual o botão que liga, eu não sei como é que eu abro o Word, né? Então é necessário o ensino para o uso dessas tecnologias e também um conhecimento básico dessas ferramentas, né? Sim. Dessas ferramentas tecnológicas. É um conjunto, né, que faz com que a gente tenha esse chamado letramento digital, ou literacia digital. Uma pergunta da Fabiana. Em Manaus ainda é boa tarde. Eu vi na até Manaus. Sou professora da rede municipal. Gostaria de perguntar qual a real função do assistente social para o ensino básico. Obrigada. Oi, Fabiana, tudo bem? Boa tarde. Então,
o serviço social, né, em qualquer política que a gente trabalhe, é um viabilizador de direito, né? Então, se a gente trabalha na assistência social, a gente vai trabalhar com as políticas de assistência social para que a gente viabilize os direitos daquele cidadão. Na escola, funciona da mesma forma. A gente viabiliza os direitos dos alunos do ensino básico. Então, a gente trabalha com questões voltadas para o ECA, voltados para a própria legislação, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para garantir que esse aluno tenha acesso da melhor forma, né? Então, a gente trabalha com família também, tudo aquilo que faz com que o aluno, de certa forma, não tenha acesso à educação. Então, a gente trabalha voltado para essas políticas, né, que garantem o acesso à educação do aluno do ensino básico, do ensino superior, do ensino de ProEja, né, que é jovens e adultos, enfim, de todas as áreas a gente trabalha sempre como viabilizador de direitos. E se esses alunos eles chegam até nós com as demandas, né? E se houver políticas educacionais, como existe nas universidades e nos institutos, né, a gente trabalha com essas políticas especificamente. Que bom. Bom, vamos então agora falar de outro tema que a gente também se propôs a falar hoje, um pouco mais ameno, né, que são as questões de viagem, né? Quer dizer, a gente está falando aqui hoje eu conversei com um amigo e a gente estava falando sobre essa questão da cultura, né? Da antropofagia, do termo antropofagia, que é o de você consumir de forma prazerosa as outras culturas, né? Não no sentido da alienação cultural, de incorporar como sua uma cultura de outro, porque você julga que ela é superior, se fosse possível. E essa coisa das viagens, eu gosto muito de conversar sobre isso, perguntar sobre isso, porque trazem coisas bem interessantes, né? Pra gente, acho que são temas bem... Então, eu sei que você já teve essa experiência de viagens, né? De conhecer outros lugares, e aí vamos falar sobre isso um pouquinho. Conta um pouquinho dessa experiência tua aí. Eu costumo chamar de amante de viagem. Eu sou louca por viagem. Eu quero mandar primeiro aqui um beijo pro Leandro, que ele está assistindo. O Leandro é meu namorado. Um beijo. Leandro, um beijo também, com todo respeito para ti. Então, sou amante de viagem, sou louca por viagem, né? Já viajei 17 países, né? Alguns países aí, né? Tenho 28 anos, então foram alguns lugares que eu já passei. E eu acho que o que eu mais, assim, sou fã, né? O que eu gosto de conhecer em viagem, realmente, que me fascina é a cultura, né? De cada país, assim, de cada cidade, né? O quanto as pessoas são diversas, né? O quanto a cultura nos enriquece, né, e faz com que cada lugar seja único, né? Às vezes no mesmo país, por exemplo, a gente tem cidades extremamente diferentes, né? Eu dou um exemplo da Itália, por exemplo, né? Roma é uma cidade totalmente histórica, né? E é muito diferente de Florença, que é uma cidade menor, né? Tem é diferente o visual da cidade, assim, e a questão cultural também. Parece que é uma cidade mais tranquila, né? Isso é muito interessante. Para mim, isso é muito interessante. Eu gosto muito de ver a cultura local, culinária, claro, né? E gosto de andar bastante nas ruas. Não gosto muito de andar de carro, alugar carro, essas coisas. Meus passeios, as pessoas perguntam como que eu consigo viajar tanto, né? Praticamente virou estilo de vida, assim, é o que eu mais gosto de fazer, então é o que eu mais faço. E aí eu vou economizando e fazendo essas viagens. Deixa eu perguntar uma coisa, você falou aí de culinária. Você é uma pessoa que experimenta coisas diferentes, novas? Sim, com certeza. Eu estou te perguntando isso. Estou te perguntando isso porque nesse ponto eu sou muito estranho, porque eu tenho 54 anos, vou fazer 55, e eu defino que meu HD de gostos já está definido.
né? Então, assim, eu não tenho essa curiosidade. Claro, você está num outro país, uma comida diferente, típica, que não tem como você... evidentemente que eu não sou tão radical assim, mas eu não tenho esse ímpeto de... Porque muitas pessoas gostam disso, né? De ir para os lugares, quero comer o que comem aqui. Eu não, eu já tenho. Para você ter uma ideia, Eu Juliana, tô... as pessoas curtem com a minha cara porque eu digo assim, eu nunca tomei um suco de acerola, porque eu não preciso tomar acerola mais. Eu já tenho laranja, já tenho goiaba, já tenho cupuaçu que eu gosto muito. Então, assim, por que eu vou trair o cupuaçu? Tá entendendo? Quer dizer, você deixa a acerola lá, né? Eu não tenho vontade. Então, é por isso que eu te perguntei, né? E como é que é essa coisa dessa diversidade culinária? Porque é uma coisa interessante, né? Uma coisa bem... E bem maluca às vezes, Já, né? já comi tripa assada, já comi pastel de jacaré, já comi coelho, como enroladinho assim, frito, já comi várias e várias coisas. Eu experimento mesmo. O que tem de típico ali eu vou experimentando. É muito, para mim, é muito fascinante, porque enriquece o paladar, faz com que a gente também consiga falar sobre esse assunto, né? Eu acho que Mas traz tem um coisa, pouco de mas tem coisa que, conhecimento. mas tem coisa, evidentemente, que você deve ter provado e não gostou, né? Não, 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 Com não. certeza. Inclusive aqui em Manaus. Não, Aqui em sim, Manaus, sim. já experimentei uma comida indígena e não consegui comer de jeito nenhum, que era peixe com formiga, e eu esqueci agora o nome, uma Uma formiguinha formiga só. em caldo. Não consegui comer, o cheiro não deu. Eu Tem tenho, coisa que não dá, não vale. o engraçado como o meu paladar, ele inicia no visual. Eu tenho que gostar visualmente da comida, tem que me atrair visualmente. Pode ser o gosto mais trivial e menos interessante, mas se a comida for bonita, né? Dependendo de algumas cores, por exemplo, eu não como beterraba por causa da cor dela, que fica ali manchando todo o arroz. É coisa de criança idiota, né? Mas assim, é, é, é engraçado, mas assim, é verdade, cara. Eu não suporto uma comida, uma salada onde mancha de roxo. Tem psicólogos aí? E eu, Tem. detalhe, eu nunca comi beterraba na minha vida. Eu não sei nem que gosto tem. Algumas pessoas falam que tem gosto de terra. Eu nunca comi. É isso que eu estou te falando. Eu não sinto necessidade de experimentar. Por que eu tenho que experimentar na vida beterraba? Não precisa. Eu não preciso da beterraba. Com todo respeito às pessoas que amam beterraba. Minha filha Maria adora beterraba. Então, assim, mas é apenas uma Tem descontração. algumas pessoas diriam que era um gosto infantil, né? Pois é. Tu, Tem um mandou, medinho aí de tu, experimentar. tu mandaste um beijo pro Leandro, eu tô mandando um beijo pra minha mãe que tá aí online assistindo a gente. Olha, que legal. Como é o nome dela? Dona Helena, é? Dona Helena, isso. Beijo, Dona Helena. E aí, Obrigada, Vera, né? Eu vi o comentário dela aí também. lembrando que a Vera Bota vai estar terça-feira no bate-papo aqui comigo. Ai, A que Vera legal. é socióloga, é uma pessoa que a gente tem interagido bastante. Eu não a conheço pessoalmente ainda, mas a gente já tem uma amizade virtual muito, muito intensa, muito, muito verdadeira. Sim, vamos lá, viagens. E aí, qual foi o lugar assim, mais exótico que tu conheceste? Assim, mais... Cara, uma viagem mais marcante da minha vida foi pro deserto do Atacama. Foi uma viagem super, super marcante. Uma viagem assim que eu não dava nada. Era um lugar que eu queria muito conhecer, mas eu não imaginava a experiência que eu ia passar. É uma experiência única, eu acho que não tem nem como descrever o que a gente sente. Como é um local muito isolado, né, não habitável, só tem um lugar lá onde as pessoas moram, que é uma comunidade, só lá, e a gente vai para os passeios onde não tem ninguém, né? Então você se sente muito privilegiado e único, e assim, quem acredita em Deus, a gente sente a presença divina ali muito forte, né? Que a gente se sente um grão de areia muito pequeno, né? No deserto tem muitas montanhas, né?
tem um imenso salar, né? A gente encontra lagoas no deserto, né? Que é muito doido, assim, animais, como sobrevivem no deserto, né? E a gente vai vendo ali a presença divina, e é fenomenal. Acho que foi a melhor, assim, experiência de vida que eu tive em viagem. A outra grande experiência que eu tive foi de fazer uma viagem sozinha, né? Foi uma colega minha que ia comigo desistiu, e eu digo, eu vou, né? Não desisto de viagem, não, eu vou enfrentar essa. E eu fui, passei pouco tempo, foram 5 dias só, sozinha, né? Depois eu continuei viajando para outros países, mas foi para Nova York também. Essa foi uma grande experiência, porque Nova York é uma loucura, e eu me via sozinha ali naquele local, com meu inglês bem ruim, e tendo que me comunicar, né, da forma que eu podia, né? Foi até engraçado, assim, tem uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, que foi, eu cheguei no hotel, no hostel, eu fiquei no hostel, cheguei no hostel, não tinha toalha, e eu não sabia como era toalha em inglês, e aí aplicativo, né, vou botar no aplicativo, e botava no aplicativo e eu ouvia a mulher falar para falar pro cara, e eu ali, e era tall, alguma coisa assim, quem souber inglês aí sabe melhor do que eu, né, tell, eu acho, alguma coisa assim. E aí quando eu falei, o cara perguntou se eu era do Texas, porque meu sotaque era do Texas. Eu fiquei imaginando como eu tinha falado toalha. Como eu tinha falado toalha, né? Porque Texas é uma região, é como o interior, assim, então as pessoas... Você era... Teu sotaque é nativo do Texas, isso é bom. O meu inglês é da Guiana inglesa. Foi muito sem querer. Foi muito sem querer, saiu assim, na hora. Mas o bom é que ele entendeu, me deu a toalha, né? E fora ter ficado perdida. Né? Sabes que eu tive... No ano passado eu fui... Minha filha mora na Alemanha, né? Mora em Bonn. E eu fiz uma viagem para a Alemanha, Holanda e Bélgica. Meu sonho. A primeira coisa que eu descobri, que eu entendia inglês, né? Que eu achava que não, porque meu estudo era muito limitado, porque eu entendi inglês. A segunda coisa que eu descobri, que eu não falava nada de inglês, né? E pior, a sensação, eu lembro de uma situação muito engraçada, lá estava muito frio, né? Estava na época de frio, 0 grau, então você andava de gorro, de cachecol, e meu cachecol caiu, eu não percebi, caiu. E o alemão me entregou. E na hora, assim, aquela coisa de abestalhado mesmo, na hora que ele me entregou, eu digo, I'm sorry. Era para dizer thank you, né? Mas na hora eu dei um I'm sorry. Foi. E aí foi quando eu comecei a perceber, cara, isso é muito sério, bicho. E teve mais um outro detalhe interessante comigo. Porque eu sempre estava com a minha filha fala bem inglês, meu genro também, meu cunhado que estava viajando. Mas na ida para o aeroporto, como não cabia no carro todo mundo, a gente de Bonn foi para Frankfurt, eu fui sozinho de trem, mas eu digo, não, eu vou sozinho de trem, pode deixar que eu dou conta. Eu também tinha um aplicativozinho que me salvava de vez em quando, mas eu digo, eu vou testar. E foi uma loucura, cara, porque eu me senti... Quando dá certo é ótimo. Nossa, não, o básico eu conseguia falar. Agora o problema foi que na alfândega do aeroporto, na volta, aquela fila imensa, e minha irmã, o meu cunhado e as 2 crianças, né, minhas sobrinhas, parando o tempo todo por conta de criança, né? E eu não percebi, eu vim andando e entrei na fila e fui embora. Quando eu vi, eu estava sozinho na alfândega. E aí lá é o seguinte, eles revistam tua bota, revistam tudo para vir embora. Abri minha mala, né? Eu entendi quando ele perguntou o que era aquilo naquele frasco, né? Era perfume, eu falei que era perfume. Ele perguntou, eu entendi que era perfume brasileiro, eu disse que sim. Ele perguntou se era gostoso. Deixa eu passar, né? Ele perguntou se era bom o perfume, eu disse que era bom. Eu digo, para por aí, pelo amor de Deus, mais uma pergunta, eu não vou saber. E por meu azar, eu estava levando a mala da minha irmã também. E ela tinha comprado uma bebida, eu não sei qual é a bebida específica, estranha, num frasco, e ele me perguntou o que era aquilo. E eu, I don't know. Ao invés de eu dizer que era da minha irmã, eu disse, esta é minha irmã. Né? Para ele em inglês, né?
Então, assim, cara, é fantástico, assim, sabe? Eu acho que essa coisa do idioma é outra coisa, a parte lúdica na viagem, assim, né? Porque você É sensacional. vive uma experiência... Depois que passa, é sensacional. Sim. Na hora a gente está suando frio. Assim. Outra pergunta que eu vou te fazer, geralmente faço para quem faz a viagem para o exterior a primeira vez. A minha ficha só caiu quando eu já tinha voltado, né? Passando uma semana, aí vai aquele banzo, né? Aquela coisa estranha que quando você se adaptando normalmente, aí começa a dar um banzo, uma depressão pós-viagem, assim, sabe? Nossa, acabou, sabe? Aí eu me peguei, viu, Nara? Agora que eu tô aprendendo inglês. Muitas vezes eu me peguei no celular vendo qual era a temperatura do voo. Olha só que loucura, assim, sabe? Só para curiosidade, assim, é automático. Quanto é que deve estar lá em bom? Olha. Aí me peguei já em site de companhia aérea para ver preço de passagem, embora não tenha como eu ir. Enfim, isso faz parte da depressão pós-viagem, né, que você tem. Você teve isso também? Toda a viagem. Muito Mas legal. a primeira viagem foi muito incrível, assim, tem histórias de aeroporto, várias. A primeira viagem foi para Venezuela, mas isso foi com 15 anos de idade. Mas assim, a primeira viagem para fora foi... ¿Hablas español? Sí, hablo espanhol. Eu fui para Londres, eu fui com a minha mãe, fui com uma amiga da minha mãe, na verdade, ia para casa do filho dela, dessa senhora, com mais de 60 anos, né? E ela levava muita coisa, como todo bom manauara, indo para casa de manauara, tinha de tudo na bagagem dela. Farinha do amanhã. Jabá, tudo, calabresa. Ai, meu Deus do céu, tomara que não pare a gente. E eu fiz 4 anos de inglês e terminei aos 16 anos de idade. E estava mais de 10 anos sem falar nada, absolutamente nada. Então, a gente esquece, total, né? Eu tinha esquecido tudo em inglês. E quando a gente está nervosa, a gente trava, né? E aí, passando no aeroporto ali, e ela com a bagagem cheia de coisas, e pararam ela. Meu Deus, ela segurou o celular e ela não largava o celular. E a mulher, bota o celular na esteira, senhora, e ela não largava. E eu tentando explicar em inglês, e falava com ela em inglês, e era para falar em português, eu não conseguia, já estava nervosa. Foi um sufoco que eu passei, um sufoco. Depois que passou, chega de um alívio, assim. Aí eu fiquei bastante tempo lá, e aí começou a dar essa vontadezinha de ficar, uma depressãozinha querendo ir. Foi aí que eu pensei em fazer um mestrado fora. Isso foi assim, mas... Sabe que você está falando de comida regional? Vontade de morar. Isso não acontece só em viagem. Eu fiquei um mês em Tabatinga. Eu dei duas disciplinas seguidas, né, em Tabatinga. E aí, eu fiquei um mês em Tabatinga, né? Exercitei meu espanhol, porque é fronteira com Letícia, na Colômbia, né? Então eu vivia treinando. Se bem que eu chegava numa loja na Colômbia e dizia Buenas tardes, aí a pessoa me respondia boa tarde em português, porque era brasileira, né? Então, enfim, e eu comprei lá em Tabatinga a pimenta chamada... como é que é o nome dessa pimenta? Eu não vou lembrar agora. Eu sei que é feita feita com formiga, é um pó. Uma pimenta extremamente... Brincam lá, dizem que aquela pimenta é para acabar com festa. Porque quando a festa está na hora de acabar, eles jogam a pimenta no chão, ela sobe, as pessoas vão embora, que é tipo um gás mesmo lacrimogêneo, um negócio absurdo. Mas isso aí é lenda, não sei se é verdade não. Mas enfim, eu comprei 2 garrafas. Se alguém lembrar aí dessa pimenta, me diga o nome, por favor. Não sei se é foguinho, uma coisa assim. Eu sei que ela é feita com a pimenta mesmo e ela é feita com formiga, né, de fogo. E no aeroporto, lá a Polícia Federal revista todas as bagagens que saem de Tabatinga para Manaus, o policial lá da Polícia Federal abriu a minha mala e perguntou o que é isso aqui. Que era um pozinho vermelho dentro de uma garrafinha. Eu disse, olha, isso é pimenta. Ele falou, pimenta? Pimenta? Vou levar tapioca, né? Sim, tá aí. A minha mãe tá lembrando aqui que é jiquitaia. Pimenta é jiquitaia. Aí ele pegou, fez assim, viu? Pegou a garrafa e fez assim, isso é pimenta mesmo? Menina, pense numa lágrima fugitiva. Aquela lágrima de 40 dias de Covid, sabe? Aquela lágrima presa.
começa a sair uma lágrima, eu vi fogo no olho daquele camarada. E o mais interessante, que eu achei mais interessante, é que o cara não deu o braço a torcer, ele é policial federal, né? O cara tá podendo, né? E a lágrima caindo nele, a lágrima caindo, o olho vermelho de fogo, ele disse assim, é pimenta mesmo. É pimenta. E eu olhava para ele, meu Deus do céu, deu a pena daquele cara, tipo, meu amigo, pode chorar, eu também choro. Então, assim, tem umas coisas muito interessantes, né, nessa coisa de viagem, Eu sou péssimo, acontece tudo comigo, eu tenho muita sorte. Comigo também. Tem 20 pessoas passando naquele detector lá, né? Passa todo mundo, na minha vez, apita. Alguma coisa, né? Que tem alguma coisa que eu não sei nem o que é, mas tem alguma coisa. Eu só falta fazer o striptease no aeroporto. Eu já vou tirando cinto, eu já vou tirando tudo logo antes de chegar, que é para não dar trabalho, mas sempre alguma coisa apita. Banco, a mesma coisa. Aquela porta giratória de banco. Meu Deus. Eu posso ir de paletó, gravata, eu posso ir, sabe? Engolir moeda quando era criança e não saía. Mas impressionante, eu dou muita sorte com essa coisa. Mas o que mais? O que tu gosta de comprar? Comprar? Viagem. Cara, eu gostaria de comprar tudo, mas assim, as minhas viagens, elas são viagens para estudante, né? Porque é complicado pra caramba, assim, eu gosto de comprar, eu sou uma pessoa extremamente viciada em coisas eletrônicas. Gosto de novidades. Até porque com essa coisa de live, eu gosto de comprar microfone, eu gosto de comprar essas coisinhas, né? Eu sou um péssimo viajante porque, por exemplo, eu não costumo comprar souvenir. Eu né? compro, eu vou até aqui para mostrar. Olha. Esse aqui do México, cadê? Cadê aqui a câmera? É bonitinho, né? Mas... Essa aqui de Nova York. Tem várias. Eu parei de comprar porque não tinha mais onde colocar. Não, eu acho que eu sou desligado com essa coisa. Esse aqui é o Coliseu. É o Coliseu. Eu sou desligado. Assim, porque, na verdade, esse assim, aqui é de Portugal. Ainda mais porque quando você viaja, Vinara, assim, esse negócio de espaço em mala, ainda mais depois que pagar, que mala passou, você paga, né? Assim, você viaja com muito pouco e volta com muito pouco. Eu sou péssimo nessas coisas. Eu não, sabe? Ninguém sabe que eu fui porque eu não tenho nada que prove que eu fui. Eu não sei as fotos, né, que eu tirei. Porque mas eu acho muito legal. Eu tinha vontade de colecionar alguma coisa na minha vida, sabe? Mas eu não tenho esse hábito, não consigo. Eu sou distraído. Quando eu lembro, eu já voltei. Eu sou canceriana. Eu me apego às coisas, amor. É assim que funciona. A gente se apega, depois não consegue jogar fora. Eu já tenho uma prateleira cheia desses souvenirs aqui, já não cabe mais. Tu saberias dizer, então, te perguntei o mais exótico, o lugar mais lindo que tu já conheceste? Assim, coisa que você diz assim, isso aqui é um sonho, não existe. O Atacama é uma coisa surreal. Para mim é surreal, assim, não sei explicar. É diferente, não sei, é uma sensação diferente, é bonito o local, assim, parece uma pintura, sabe aqueles quadros que tem pintura assim? Acho que o Atacama. Acho que o deserto do Atacama foi um dos lugares mais exóticos, mais bonitos. E fora isso, tem muito lugar lindo, né? A Suíça é muito bonita, eu achei muito bonita a Suíça. Ibiza é muito bonito. É o mar, né? Quem gosta de coisas naturais. Eu demorei muito para priorizar a viagem para o exterior, sinceramente. E eu tinha um discurso da seguinte forma, que é um discurso de muita gente, né? Eu tenho tanta coisa bonita para conhecer no Brasil, por que eu vou sair daqui? E eu vou te falar que inconscientemente isso era uma grande desculpa pela falta de prioridade que eu tinha e dava para essas viagens, porque foi uma experiência única na minha vida, primeira vez, assim, inesquecível, né? E é aquilo que a gente começou a falar sobre isso, a questão das culturas, né? Você lidar com culturas diferentes, você lidar com pessoas diferentes, você lidar com hábitos diferentes, você tentar ter que fazer essa transposição da tua cultura para uma outra cultura, isso é muito interessante. Na quinta-feira, só abrindo um parênteses, quinta-feira que vem,
Eu vou conversar com a Ana Vieira, que está aí presente, firme e forte, né? A Ana, ela é muçulmana, a gente vai falar sobre essa cultura bastante, então vai ser bem interessante, né? Vai ser uma conversa muito boa, tenho certeza, muita coisa que eu já falei para ela que eu não sei, que eu quero aprender com ela, né? A gente vai conversar sobre isso, já que a gente está falando de cultura. Vamos então agora para o terceiro ponto que a gente definiu de conversar, que aí também a gente foi do pesado, mas que é a questão da poesia, né? Se deixar, eu falo de viagem o dia todo. Pois é, não, mas é porque é interessante. A poesia, né? Você faz poemas, aliás, eu e o Vinaro, a gente fez uma experiência. Depois eu vou ler aqui. A gente fez um poema em parceria. Cada um ela dava uma frase, eu dava outra, ela dava uma frase, eu dava outra, e a gente fez um soneto. Soneto, começamos com soneto já, né? Pisando o pé direito. E daqui a pouco eu vou mostrar, já vai ler aqui o poema que a gente fez, mas me conta um pouquinho dessa experiência com a poesia, Vinaro. Tá. Eu não sei o que é, mas eu tenho uma afinidade muito grande com as artes, né? Eu gosto de desenhar, eu gosto de dançar, eu gosto de escrever. E a poesia, assim, veio na minha vida como uma forma de terapia, né? Eu escrevia as poesias para externalizar aquilo que eu estava sentindo no momento. E surgiu as poesias, assim. Para mim, estavam horríveis, né? E aí eu comecei a mostrar para algumas pessoas que já escreviam poesias e as pessoas, não, tá muito bom, começa a escrever, muito bom. E aí eu comecei a publicar algumas poesias no Instagram, na internet, e muitas pessoas curtiram bastante as poesias, mas eu escrevo realmente para aliviar aquilo que eu estou sentindo, né? Externalizo muito do que eu estou sentindo. E é assim que eu faço a construção, né? Não tenho conhecimento técnico, né, de como fazer, escrever, quantas estrofes, quanto não sei o que é cada tipo de poesia. Não. É sobre alma, sobre coração, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, e eu vou externalizando isso em forma de poema ou de poesia. E o processo de escrita, ele vem de modo espontâneo ou realmente é um trabalho, uma construção trabalhosa? Não, totalmente espontâneo. Inclusive, assim, eu paro, tem momentos que eu não tenho nenhuma inspiração, então eu paro, não escrevo. E quando eu estou inspirada, eu pego o celular, as notas no Notes lá no celular e começo a escrever, construo ali o que eu acho que tá ok, né? Para mim tá ok, externalizei e escrevi ali. Assim que eu vou construindo. Na conversa de ontem, a Alanda Amargo me fez uma cobrança, porque na minha apresentação eu coloco lá, às vezes, poeta, né? Que eu sou poeta. Na verdade, as minhas poesias, elas vêm quase psicografadas. Eu não construo. Raramente eu paro e vou pensar. O meu também, né? Elas são psicografadas. E é claro que depois que termina, você às vezes dá uma arrumada, você dá, né? Mas eu, por exemplo, eu já construo poesia musical, né? Quer dizer, a minha escrita ela já vem dentro de uma estrutura musical, porque normalmente faço letra de música, né? Na composição. Mas ela vem e é interessante porque já me perguntaram assim, o que significa, o que tu quer dizer com essa poesia? E eu respondo o que você quiser que eu diga, né? Porque quem lê é que vai sentir o que está colocando, né? A poesia não é minha. A poesia eu escrevi. No momento que eu escrevi, que eu publiquei, ela deixou de ser minha, ela deixou de ser de quem está lendo, né? Eu não tenho explicação. E mais engraçado ainda, muitas vezes, algumas pessoas, uma poesia um pouco mais densa, um pouco mais... as pessoas comentam assim, fazem, poxa, fica bem e tal. Eu digo, não, eu estou bem, é só poesia. Né? Ela vem assim, aliás, as coisas que eu publico no meu Facebook, no meu Instagram, necessariamente, na maioria das vezes, não tem a ver comigo, com a minha pessoa, Paulo. Né? São coisas que eu escrevo, que me vem à cabeça, ideias que para que as pessoas leiam, que as pessoas se toquem.
para que as pessoas tenham algum tipo de reação com aquilo, que sirva para alguma coisa, né? Por isso que eu não me julgo assim um poeta. Poeta é profissional, poeta é Carlos Drummond de Andrade, poeta, sabe, com todo respeito, Ferreira Goulart, eu escrevo. Bem aonde? Eu escrevo, né? Gosto de escrever muito, adoro escrever, né? Poesias, adoro escrever, enfim. E o processo é esse mesmo, é muito de transpiração, assim, você vem, né? Tem poemas meus, por exemplo, que eu nunca publiquei, não é porque eu acho muito denso, eu acho muito pesado, porque esses poemas, sim, saíram de situações de dor minha, né? De tá mal, entendeu? E saiu. Então eu não costumo não costumo publicar poemas que saem de mim, literalmente, quer dizer, porque do meu estado, do como eu estou, porque eu acho que aí é meio estranho, eu não me sinto à vontade de fazer isso. Mas outras coisas eu escrevo que eu acho bacana, eu acho legal as pessoas curtirem, eu acho legal, sabe? E você, eu li alguns poemas teus, inclusive interessante, né? Porque a gente teve, eu acabei nem pegando esse poema. Eu tive um poema que eu escrevi fragmentos, o título do poema, e você mandou uma mensagem para mim: olha, eu tenho um poema com o mesmo título, né? E aí eu fui ler o teu poema, e sabe, assim, embora não seja o mesmo tema, mas tem a ver, né? Quer dizer, é muito legal isso. Vamos ler o nosso poema, Luna? A nossa experiência do nosso poema que a gente fez de parceria. Vamos, vou pegar aqui. Está aqui comigo. Antes disso, deixo... E foi rápido, né? Pois é, né? A Ana Vieira escreveu aqui as coisas também mais bonitas que escrevi, fluíram em momentos de muita dor, como se fosse um grito da alma. Isso é importantíssimo. Eu acho que a arte, Ana, a arte, a poesia, ela serve para isso mesmo, né? Quando eu digo que eu não publico essas poesias minhas da dor, que vem da dor, é por uma opção mesmo, assim, minha, né? Não que eu não escreva, ao contrário, né? Me alivia muito a dor. Tem noites, por exemplo, numa última live de música que eu fiz, eu estava muito para baixo, eu estava meio angustiado por conta dessa pandemia, por conta de algumas questões pessoais. Eu liguei a câmera e fiz uma live surpresa, e foi maravilhoso, porque eu não me contive de fazer uma, fiz outra depois, uma hora depois, porque isso me renova, assim como deve renovar também para quem escreve, para quem canta, para quem dança, como a Landa falou. Então vamos lá, o poema que a gente escreveu, a ideia foi que a gente construísse um poema em parceria, cada um escrevia uma frase, né, e o outro complementava. Como é que a gente vai fazer? Você quer ler ou eu leio? Leu. Quer ler uma parte, eu leio outra? Então vamos fazer como a gente fez a poesia, lê uma estrofe e eu leio a outra, na sequência, para a gente ler. Tá bom? Tá. O título da poesia é Luz de um Novo Amanhecer. Comece. Levo-me a esperança que dias melhores virão. E que as flores negras de março se farão primavera. Sons, sorrisos, abraços, momentos e lembranças do laço. Sonhos retomados, trazendo o gosto suave da espera. Vejo na sol, soando um novo amanhecer, qual seus olhos claros na tarde cinzenta tornam-se luz que reflete a alegria de ter. No arrebol sob o céu magenta, pronto para tudo o que aparecer, porque nosso mundo a gente inventa. Muito bem. Aí o poema Luz de um Novo Amanhecer, que a gente fez. Salva de palmas. A gente fez esse poema. Foi uma brincadeira, assim, né? De quarentena, né? A gente conversando, vamos fazer, bora fazer. A gente fez. E aí, a gente até tinha pensado em fazer esse desafio aqui, né, durante a live, mas assim, ia ser muito complicado, porque para estar ligando aqui, olhando para cá, então ia ser. Mas a ideia é que cada pessoa que entrasse aí fizesse uma estrofe de um poema, na sequência, para a gente construir um poema coletivo. Mas fica para uma outra oportunidade, né? Bom, Vinara, tá vendo? Foi rápido, a gente estava preocupado, pô, será que foi muito legal o papo, gostei muito, obrigado por ter aceito esse convite. Eu quero dizer para vocês, do fundo do meu coração, assim, que
A Vilnara é uma pessoa muito especial mesmo, uma pessoa do bem, uma pessoa que a gente aprendeu, que isso é o mais gostoso, aprendeu a gostar, né? Esse gostar é um aprendizado, né? O gostar incondicional, às vezes ele traz algumas situações traiçoeiras. O gostar crescente, construído, ele é rico, né? Então eu queria te agradecer, dizer que eu gosto muito de você, e do Leandro também, um beijo, Leandro, né? E te agradecer mais uma vez, dizer que estou à disposição. Próxima vez que você quiser, a gente vai novamente conversar. Gostei muito, muito, muito mesmo. Espero que as pessoas tenham gostado. E quero dizer para você que está assistindo aí, que isso aqui, mais uma vez eu vou falar, não é um projeto que segrega, não. Aqui é um projeto democrático. Se você quer conversar comigo, bater um papo comigo, mas eu nem te conheço, não interessa, marca aí comigo, a gente marca um dia, entra ao vivo. Com certeza tem alguma coisa boa para dizer. As pessoas têm, a ideia é essa, não é a gente falar aqui um papo especializado, a gente conversar sobre vida, sobre coisas da vida, conhecer um pouco mais, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente conhecer essas pessoas que nos seguem, que estão presentes nas nossas redes sociais, que comentam, que participam, que curtem, e que pela situação a gente não consegue conhecer pessoalmente. E por aqui é uma boa oportunidade. Então, se você tem interesse, manda aí um privado para mim, eu queria muito participar. A gente marca um dia e a gente faz essa conversa aqui de forma bem descontraída e bem tranquila. Vilnara, mais uma vez obrigado, se despeça do povo aí. Eu quero agradecer todo mundo que participou, que participou no início, tá até o final aí com a gente. Eu quero agradecer as pessoas que foram sensacionais fazendo pergunta. Obrigada, Vera, obrigada, Ana, obrigada a outra Ana que trabalha comigo, que participou também, as pessoas que estão nos assistindo, né, que gostam muito de participar e interagir, né. Eu quero também agradecer novamente ao Paulo pelo convite, né. É um convite que eu não podia aceitar, podia dizer que não, porque eu acho esse cara sensacional, eu admiro muito o trabalho dele. Obrigado. E a pessoa que ele é, a gente realmente foi tendo afinidade com o passar do tempo e a gente conversa sobre várias coisas e isso é bem legal, né, Paulo? Então, eu acho que foi muito bom mesmo essa conversa. Só tenho a agradecer e um beijo para todo mundo que participou. Gente, boa noite. Amanhã eu vou conversar. Aliás, amanhã é sábado, né? Eu estou viajando. Amanhã, às 16 horas, horário de Brasília, 15 em Manaus, eu vou ter uma conversa mais familiar com o meu primo Mário Nogueira, que está aí assistindo a gente. Promete essa conversa. Essa conversa vai ser lembranças da juventude, das coisas que a gente aprontou, das burradas que a gente já fez. História. Vai ser um encontro, como sempre são os nossos encontros, eu com o Mário, de muito saudosismo, de muita coisa engraçada, de muita coisa legal. Estão convidados amanhã, às 16 horas Brasília e 15 horas em Manaus. A gente vai estar aqui na live de novo. Obrigado, gente. Beijão para todo mundo. Tchau.